E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a criação de um gabinete de crise para coordenar as ações contra a adulteração de bebidas alcoólicas que já mataram ao menos 3 pessoas no estado. A decisão foi tomada, agora na realidade 5, né? Atualizando já 5, né? A decisão foi tomada depois de ter sido criticado por parlamentares paulistas de esquerda, que questionaram então a presença de Tarcísio na casa de Jair Bolsonaro, enquanto a crise das bebidas adulteradas só aumentava. Segundo Tarcísio, o gabinete de crise vai ser composto por representantes da Secretaria de Segurança Pública e da Pasta da Saúde. Uma das ações do grupo será a interdição cautelar de todos os estabelecimentos onde as bebidas adulteradas foram consumidas pelos casos confirmados ou suspeitos de intoxicação. Segundo ele, a partir da interdição cautelar, as investigações vão ser aprofundadas. Serão cruzadas, então, informações da Polícia Civil e da Secretaria de Fazenda para, principalmente, detectar a origem. O governo de São Paulo também diz que 5 inquéritos policiais já foram instaurados para investigar a morte das 5 pessoas que, segundo as autoridades do estado, estão sob suspeita de intoxicação. No total, o estado de São Paulo tem 22 casos em investigação por intoxicação por metanol. Já foram confirmadas 5 mortes, então, por intoxicação por metanol. Uma delas já foi comprovadamente causada pelo consumo de bebida alcoólica adulterada. As outras 4 seguem sob investigação e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, informou que a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar a origem do metanol usado para batizar as bebidas alcoólicas no estado de São Paulo. Segundo ele, é possível que essa rede de distribuição da substância atue também em outros estados. E enquanto falava, eu me lembrei daquele caso daquela cervejaria, se eu não me engano foi no sul, foi no sul, não foi, do país, que inclusive algumas pessoas morreram por conta desse problema na produção da cerveja. Naquele caso em específico foi um problema da própria fábrica, né? Inclusive os responsáveis foram identificados. Nesse caso aqui, pelo que parece, eles estão suspeitando de influência do crime organizado, né, Gustavo, em tudo isso? É isso mesmo, Mariana, de adulteração da bebida, né? No caso lá do Sul, houve um problema de controle de qualidade, aí houve uma contaminação na cerveja e as pessoas morreram em função dessa contaminação. Aqui não, é adulteração, ou seja, você inseriu o metanol, que é uma substância altamente tóxica, não por si só, mas quando o nosso fígado ele metaboliza, ele vai liberar algumas substâncias que podem provocar morte, cegueira, falência de órgãos, etc. E há essa suspeita de ligação com o PCC, por quê? Porque no começo do mês houve uma denúncia de uma chegada de um carregamento de metanol trazido pelo PCC, que em tese, num primeiro momento, estaria ligado à adulteração de combustíveis, mas, ao que tudo indica, pode estar também ligado a essa adulteração de bebidas alcoólicas. E aí vejo o problema. Nós temos uma população jovem, muitas vezes periférica, que faz consumo de bebidas baratas, às vezes até sem origem, que a gente vê muito no Instagram, TikTok, essas redes sociais, fazendo os copões, né? Então, imagina se isso, de fato, for uma epidemia, tiverem várias marcas de bebidas falsificadas, aí, o que isso não pode levar de mortandade e prejuízo para a população. E eu vou até me lembrar aqui que a gente teve alguns casos aqui em Goiás de uísque, né? E aí você estava falando de locais de baixa renda, enfim, dessa população que tem menos condições, mas era em casas de show e eventos realmente, boates de elite mesmo, assim, de gente que só tem muito dinheiro para poder frequentar e estava tendo bebida adulterada, né? Não com metanol, claro, mas estava tendo bebida falsificada na realidade, não é nem adulterada, é falsificada mesmo, né? Então, para você ver que não é nem de hoje, né? Nesse caso, mais especificamente, é 1000 vezes mais grave, porque é metanol dentro da bebida, né? É uma coisa assim que, em primeiro lugar, choca porque a pessoa que, eu particularmente eu não gosto de bebida alcoólica, mas a pessoa que consome, ela quer estar buscando talvez ali uma diversão, né? Às vezes era um momento de confraternização. Então, que pena que a gente tem pessoas que tenham perdido suas vidas em razão de algo criminoso. É algo assim, tem toda uma cadeia logística, né, o doutor, aliás, Gustavo, para a gente analisar, na verdade, porque se foi algo vindo do crime organizado, é ainda muito mais grave.
Mas se for algo assim, que a contaminação veio de outra forma, você tem que analisar todo o lote da bebida, o controle de qualidade, né? E, diante disso, ontem o jornal Contra os Fatos até fez trouxe à tona uma matéria que houve uma suspensão por parte do ministro Zanin, lá do STF, de um controle que havia sido determinado pelo TCU, o retorno de um controle chamado Sicob, de uma decisão, mas ele entendeu ali que deveria ser suspenso. Então, também devemos investigar algo nesse sentido, se tem alguma ligação, né, por que esse controle foi suspenso, se esse controle poderia, né, ter sido utilizado para evitar que essas mortes acontecessem, que talvez ali seria mais uma forma de auxiliar no combate ao crime, né, da atuação dessas facções criminosas. E, né, o doutor trouxe uma informação muito importante. A possibilidade, Mariana, de que o crime organizado tenha esse tipo de influência, a gente, nem sei se a gente, aqui no estado de Goiás, tem noção da influência que essas facções criminosas exercem em estados onde elas têm, às vezes, ali o completo domínio. Domínio. Então, eis aí, infelizmente, pessoas perderam suas vidas e a gente está diante de casos em que a gente precisa urgentemente aumentar. É punição, é fazer com que a lei seja cumprida, porque excesso de lei a gente tem. Leis a gente tem, mas essas leis estão sendo cumpridas, a gente está tendo um governo que é conivente com essas facções, está tendo esses diálogos cabulosos que facilitam a atuação dessas facções criminosas, não quer reconhecer que são organizações ali que atentam quase para organizações terroristas, ou a gente vai continuar passando a mão na cabeça de bandido? Eu acho que até interessante, só te cortando, porque existiu uma crítica também por parte de parlamentares da esquerda ao governador de São Paulo, que teria só se movimentado a partir da movimentação do Ministério da Justiça, né, com relação a isso. E criticaram também a ida dele até Brasília para poder ter essa reunião com o ex-presidente Bolsonaro enquanto tudo isso estava acontecendo. O desgaste ele sempre vai haver. Exemplo disso, da construção da narrativa, é a questão da PEC das prerrogativas. Os parlamentares de direita chamaram de PEC das prerrogativas, a esquerda, na sua habilidade de narrativa e de transformar com malabarismo linguístico as informações, né, de alterar as informações, chamou de PEC da blindagem, de PEC da bandidagem. A esquerda é essa que defende, na maioria das vezes, bandido. Mas, no caso do governador Tarcísio, é acertado que se cobre, né? Se ele está com uma crise no Estado, é natural que as pessoas cobrem e que a gente utilize os devidos aparatos da justiça para fazer essa cobrança e para que ele tome as medidas. Então, acerta, eu acredito, o governador em criar um gabinete para combater, e a gente lamenta essas mortes, né? Com certeza. Gustavo, você estava querendo falar. É porque no caso específico do metanol, Mariana, ele não decorre de um defeito na fabricação, ou um problema ali na fábrica, etc. Ele é inserido na bebida. Geralmente eles colocam um corante, ou pelo próprio metanol ser transparente, ele é misturado com água e aí vendido como vodka ou qualquer outra bebida desse tipo. Não é um problema de fiscalização nas fábricas, é um problema mesmo de venda de bebida adulterada. Por isso também a diferença com a fábrica lá do Sul, por exemplo, da cervejaria, onde houve uma contaminação. Essa suspensão que a Cacheta cita, ela ocorreu durante o governo Bolsonaro, e aí houve uma ação no STF para retornar, e o Zanin ele negou, isso é um fato. Agora, veja, a gente tem que parar com esse debate absolutista de querer colocar direita e esquerda como se fosse uma luta pelo bem do bem contra o mal, porque a gente começa a gerar certos absurdos, como na pauta da PEC da bandidagem, por exemplo. A gente tinha o caso do Hildebrando Pascoal, que ficou muito famoso ali no começo dos anos 2000, né? Ele era um mafioso, um miliciano, que matava pessoas e torturava pessoas com serra elétrica. Né? Nós tivemos vários casos assim. O que a direita propôs, independente de qual seja a boa intenção, e aí a gente precisa estar sempre atento que de boas intenções o inferno está cheio, fosse lá qual fosse a intenção, o fato é que você geraria situações como a do Hildebrando e facilitaria, mais do que já está, porque tem o poder econômico, que o crime organizado ingressasse na política e permanecesse impune. Então, a gente precisa tratar as coisas como são. Não é porque é de direita que a pauta está correta, não é porque é de esquerda que a pauta está correta. As pautas são corretas por si só. Parlamentar não é uma superpessoa, não merece superdireitos, e se comete crime, deve ser investigado e punido de acordo. Ana, posso só concordar com meu colega rapidinho? Com certeza, parlamentares devem ser presos, devem ser caçados.
E a gente, de forma alguma, defende que se eles cometam crimes absurdos, como desse caso que o senhor citou, que eles permaneçam no exercício do poder. E mais interessante ainda, Gustavo, audiência e Mariana, de a gente colocar aqui situações, poderia, faria, eu gosto sendo conservadora, de observar a realidade dos fatos. Hoje no Brasil, um convite para a audiência fazer essa reflexão, hoje no Brasil, a classe política histórica aí, José Dirceu, Dilma Rousseff, Lula, o próprio ministro, o nosso ministro da Defesa, né, tem se puxar os ministros do Lula aí, pelo menos a maioria deles vai ter um histórico ali de corrupção, alguma coisa, principalmente no período da Lava Jato, Mensalão, Petrolão, etc. São histórias que todos nós já estamos familiarizados. Essas pessoas hoje, elas estão em altos escalões da política, exercendo cargos no executivo, ou elas estão presas pagando por seus crimes? Está muito simples. Então, é só uma reflexão, não estou aqui fazendo defesa de prerrogativa, de bandidagem, o que for. É a gente se atentar para a realidade. Essas pessoas, elas estão na cadeia, ou elas estão lá junto com o traficante que foi solto ontem, com a pessoa que foi acusada de homicídio. Só para entender qual que é a sua proposta concreta, Amanda. A questão é trazer para a realidade, Gustavo. É só a gente observar. A justiça hoje ela já está sendo cumprida, porque o senhor colocou aqui, vai trazer a possibilidade de o Congresso Nacional talvez ser dominado pelo crime. Pois eu já acho que isso já acontece. A exemplo disso, a gente já tem PCC que forma advogados, sabe-se lá se já tem políticos que são diretamente ligados a eles, sabe? Então, assim, muito mais interessante do que a gente falar assim, poderia ser uma... Não, vamos se atentar para a realidade. Então, se tem um dispositivo que talvez daria a chance de o Congresso ter uma independência ali, no sentido de a gente combater o excesso de poder do STF contra o parlamento, que utiliza de coação. Inclusive, tem uma pesquisa, um levantamento que foi feito pela própria consultoria legislativa da Câmara, que revelou que mais da metade dos casos de perseguição, de processo, são contra parlamentares de direita. E quer dizer que essas pessoas não têm que ser processadas? Não, mas quer dizer que isso está sendo se utilizado de um sistema para você coagir pessoas e fazer com que elas fiquem nas suas mãos. E a questão é só combater isso. Mas a questão principal é, bandido tem que estar na cadeia, sendo ele político ou não. Mas hoje no Brasil não é o que a gente vê. Amanda, bandido está na presidência da República. Duas questões. Primeiro, o direito ele é sempre um dever ser. Né? Ele é sempre algo que você projeta para o futuro. Então, você olha para o caso concreto, mas você também olha para o futuro. Né? Outra questão, eu não entendi sua proposta exatamente, porque, assim, de fato, ok, teve caso de envolvimento da esquerda, do PT, em corrupção, etc., mas também teve da direita, por exemplo, teve a proposta agora da alteração da lei da ficha limpa, que vai atingir Eduardo Cunha, Garotinho, quadros históricos da direita brasileira. Qual que é a proposta, então? Então, não vamos punir ninguém? Como é que é isso? Eu desconheço Eduardo Cunha ser de direita. Não, mas de fato, é de partido de direita, inclusive de pautas de direita. Né? Porque também a gente tem que parar com isso, Amanda, e isso é uma prática da direita de querer empurrar tudo que não agrada para a esquerda. Né? Da mesma forma como tenta puxar, por exemplo, quando vai fazer um debate sobre China, todos os avanços da China, não, a China não é comunista, mas quando vai falar dos problemas da China, não, ela é comunista. Né? Então, vamos começar a admitir as coisas. Eduardo Cunha, sim, um quadro de direita, foi eleito pela direita com pautas de direita. As corrupções todas que você citou envolvendo o PT, tinham envolvimento de partido de direita, e se você for ver, mais partidos de direita do que de esquerda, mais pessoas de direita do que de esquerda. Roberto Jefferson, por exemplo, que se tornou uma figura central, inclusive batizou Alexandre de Moraes de Xandão, que se tornou um apelido, né, que todo mundo utiliza aí para se referir de maneira até pejorativa ao Alexandre de Moraes, foi um dos pivôs centrais envolvidos no caso de corrupção. Então, assim, qual que é a proposta? A proposta, então, é não punir ninguém? Não, acho que a proposta é a gente caminhar no sentido de ter punição, seja para quem seja, de direita ou de esquerda, ao invés de falar assim, não puniu o coleguinha aqui, então também não vou punir o meu. Não, pera lá, isso é absurdo. Eu acho que até, eu penso, particularmente, que o que pesou mais nisso é que para você, nessa PEC, é que para você votar para ser investigado ou não seria um voto secreto. Eu acho que isso que mexeu mais com a população, que eu acho que foi um erro. Teve um destaque do Partido Novo. A senadora Damares, ela fala sobre isso. Ela fala o seguinte, olha... Isso foi um erro. E aí, até trabalhando com sua tese, Amanda, tá? Não vou descartar isso não, porque eu acho que isso é um debate que daria um programa inteiro. Sim. Mas a senadora Damares, ela fala o seguinte, ela fala, precisa ser esse mecanismo? Ou existem outras formas de fazê-lo? Eu acho que existem outras formas de fazer, Sim, teve até um destaque do Partido Novo nesse sentido, infelizmente foi derrubado, mas era uma coisa interessante. Era algo para se discutir, poderia ser algo interessante, mas não da forma que foi feito, né?